Lista 3, exercício 6. Na figura ao lado, o valor de RS pode ser ajustado através de um contato deslizante até que os potenciais dos pontos A e B sejam iguais. Um teste para verificar se essa condição é satisfeita é ligar temporariamente um amperímetro sensível entre os pontos A e B. Se os potenciais dos dois pontos forem iguais, a indicação do amperímetro será zero. Mostre que quando essa condição é satisfeita, Rx é igual a Rs vezes R2 dividido por R1. Uma resistência desconhecida, Rx, pode ser medida em termos de uma resistência de referência Rs usando esse circuito, conhecido como ponte de Wheatstone. Bem, o que ele quer na verdade é aquela relação e entender um pouco o que é a ponte de Wheatstone. Ela é muito usada em circuitos sensíveis. Isso é quando você quer, na verdade, medir a resistência Rx. O Rs vira o que a gente chama de resistência de calibração. Bom, na prática, o que a gente faz é colocar entre os pontos A e B um voltímetro. No caso, ele está colocando um amperímetro, mas a gente sempre tem que tomar cuidado, porque um amperímetro com qualquer diferença de potencial, a corrente vai a valores muito altos, porque a resistência do amperímetro é muito pequena. Então, teria que ser, na verdade, uma situação especial para eu colocar um amperímetro. Na prática, o que a gente faz é colocar um voltímetro. Mas, o que ele fez foi, na verdade, colocar um amperímetro. Então, no caso, ele colocou um amperímetro e ele diz que ajustando o RS, esse amperímetro tem corrente igual a zero e a diferença potencial entre A e B será zero. Bem, qualquer mudança do valor de Rx já gera entre A e B uma pequena diferença potencial, mesmo que seja muito pequena. Uma pequena mudança gera uma diferença potencial. Isso geraria corrente no amperímetro. Então, é a forma de medir pequenas variações de resistência. Por exemplo, essa resistência poderia ser sensível à temperatura. Então, consequentemente, você estaria medindo temperatura se você medisse a diferença de potencial entre A e B. Conhecendo, por exemplo, como é que é o perfil de Rx com relação à temperatura. A mesma coisa é usado, por exemplo, para medir pressão. Se você coloca um filamento dentro de um local em que você tenha vácuo, por exemplo, esse filamento vai variar a sua temperatura em função do vácuo, pelo qual ele não consegue fazer com que o calor gerado por ele vá para fora se o vácuo é alto. Então, se o calor não vai para fora, ele aquece mais, consequentemente muda a sua resistência e você consegue medir qual é a pressão do vácuo de uma determinada região usando a ponte de Wheatstone. Bom, e assim por diante. Tem muitas aplicações. Bom, quando você coloca desta forma que está aqui, é claro que se você está gerando uma corrente, que eu chamo de I, essa corrente quando chegar nesse ponto de nó, que eu vou chamar de C, entre C e D, né? Esse ponto de nó ela distribui mandando uma corrente I1 para cima e na corrente I2 para baixo. Dessa forma. Que eu vou chamar, no caso, I2. E o 2 é a corrente que está passando pela resistência S. Ora, eu sei que a diferença de potencial C e D é a mesma para os dois lados. Certo? Tanto para cima quanto para baixo. A diferença de potencial, então R1, no caso, R1 e 1, que é a diferença de potencial no resistor R2, mais R2 e 1, eles são a mesma diferença de potencial, né, que é o VCD, que é RS e 2 mais Rx e 2. Ok? Então, no caso, a diferença de potencial são as mesmas. Mas o potencial em A, né, o potencial em A é igual ao potencial em B. Ora, se o potencial em A é igual ao potencial em B, quer dizer que a queda de potencial em R1 é igual à queda de potencial em Rs.
E, consequentemente, a queda de potencial entre A e D é igual à queda de potencial entre B e D, já que a diferença de potencial entre A e B é a mesma. Certo? Então, de cara, R1 e 1 é igual a RS e 2, e R2 e 1 é igual a Rx e 2. Então entendam que se eu estou na condição em que VA é igual a VB, a queda de potencial entre C e A é igual à queda de potencial entre C e B. E é claro, independente das condições, a queda de potencial entre C e D é a mesma para os dois lados. Então, consequentemente, a queda de potencial entre A e D é igual à queda de potencial entre B e D. E que me dá essa relação. Se eu divido um pelo outro, eu vou ter que R1 dividido por R2, o I1 corta, é igual a RS dividido por Rx, e o I2 corta. Então, desta forma, o nosso Rx pode ser descoberto da forma RS vezes R2 dividido por R1. Ok? Então eu passo a conhecer Rx, eu conheço RS, é um jeito de fazer, né? Se eu conheço Rx, eu posso usar Rx para poder medir as coisas pelo qual ele está colocado. É o jeito que se usa a ponte do Wheatstone. Certo? É isso.